fé nossa é que vai fazer a diferença. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, o capítulo é o 11 de João. Segundo escreveu João, São João 11 e o versículo 8. João 11, 8. Glória a Deus. João 11, 8. Está dizendo assim: quem encontrou, diz glória a Deus. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar e te tornamos para lá. Vamos repetir. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e tornamos para lá. Amém? Glória a Deus. Só esse versículo. Curva seu pescoço, vamos falar com Deus novamente. Querido Deus e nosso Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco através da tua palavra, dando-te seguimento, sabedoria, Senhor. Nós estamos numa campanha rompendo em fé. Precisamos, meu Pai, a cada dia, através da tua palavra, se alimentar a nossa alma e saber, meu Deus, que nós, aonde nós precisamos chegar. Pai, que o poder do Senhor derrama cada mente, dando de seguimento, sabedoria. Que esta pessoa saia daqui, meu Pai, com uma nova visão, uma visão, Senhor, que o Senhor tem para passar para cada irmão, e que cada palavra seja, meu Deus, distribuída em cada mente hoje, cada coração, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse versículo, ele está ali no João, aonde que você, se você ora com, eu disse o capítulo 11, muitas vezes, talvez até você diz a história de Lázaro, capítulo 11 de João. Esse versículo 8 está dizendo assim: e disse-lhe os discípulos ao Jesus, porque Jesus, ele disse para eles: olha, nós precisamos voltar para lá. Jesus estava marcando uma volta, e Jesus naquele momento, ele diz: olha, nós precisamos voltar para lá. Mas os discípulos, eles disse: Rabi, ele disse: mestre, agora há pouco os judeus queriam nos matar, queriam nos predejar lá. Como que nós vamos voltar para lá? Os discípulos, eles trazem uma palavra para Jesus, colocando no coração de Jesus, tentando colocar um pânico, porque os discípulos estavam com medo. Os discípulos ficou com medo, porque eles disseram: olha, nós vamos voltar para lá. Jesus deu a ordem a eles: nós precisamos voltar para lá. E Jesus estava voltando já para chegar ao 4 dias, porque Jesus tinha sido chamado ali, porque o amigo dele tinha morrido aquele dia, então era para ele voltar. E Jesus, ele disse: precisamos voltar para lá. E de repente eles disseram assim: Rabi, os judeus estão procurando apredejar e nós precisamos voltar para lá. Ele disse: sim, precisa voltar. Jesus, ele fala para os discípulos: olha, quem anda de dia não tropeça. Não é 12 dias, não é 12 horas o dia. Quem anda de dia não tropeça nenhuma pedra, porque é a luz dele. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Por que vocês estão com medo? Tem que romper em fé. Por que vocês estão com medo? São 12 horas de dia, então nós estamos indo de dia. Ele estava dizendo: eu sou a luz desse mundo, e aonde a luz não tropeça em pedra. Se você andar onde tem pedra, se tiver iluminando com a lanterna, tiver luz, acontece que você não trupica e não cai, porque você está vendo as pedras. Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não tropeça. Quem anda comigo não para de vencer. Quem anda comigo não desista. Quem está comigo vence a dificuldade. Quem está comigo vence qualquer situação que está vivendo. Ele estava falando: quem anda comigo pode alcançar a misericórdia de Deus.
Mas os discípulos ali, eles se assustam de medo, e ele estava com medo do judeu predejar, matar. Aí ele dizia: não, se nós voltar para lá, eles queriam nos matar. Mas Jesus disse: olha, discípulo, é verdade, nós precisamos voltar. Eu quero te dizer para você nesta noite, que há momento na nossa vida que precisamos voltar a um ponto da derrota, a um ponto de lugar que nós não gostamos. Muitas vezes nós precisamos voltar, nossa fé não pode ela auxiliar, nós precisamos acreditar, nós precisamos romper em fé, sempre nós precisamos acreditar. Jesus ele traz para os discípulos: não tenha medo, não vamos desistir. E ali naquele momento, primeiro, precisamos voltar ao ponto da derrota. São 3 tipos de volta. Qual os 3 tipos de volta? A volta certa, voltar a errar, a volta errada. Qual que é a volta certa? É aquela volta que você viaja, você mora aqui em Mineiros, você pode ter ido lá no Maranhão ou em Alagoas, em qualquer lugar, mas você precisa voltar para cá, porque é uma volta necessária. Esse lugar é a sua casa, é o lugar onde você mora, aonde está a tua família. Talvez você pegou um ônibus, foi para o trabalho, e de repente você precisa voltar para casa. Essa é uma volta certa, você precisa voltar. E a volta errada? A volta errada é aquele dia que estava ali naquela cidade, uma cidade tomada em pecado, que de repente o anjo de Deus vai até aquela cidade para tirar uma família, porque aquela família tinha alguém intercedido por eles, que era Abraão. Abraão tinha orado, tinha apresentado, mas é uma volta errada. Os anjos chegam naquela cidade, e ele vai até o braço de Ló, ele pega Ló e diz assim para Ló: Ló, nós precisamos sair desta cidade, mas nós não podemos voltar para trás, nós não podemos olhar para trás, Ló. Nós precisamos sair desta cidade, mas não podemos olhar, não podemos voltar. Essa é uma volta errada, uma volta que nós saímos da calamidade, voltar para onde? Saiu de uma situação que está vivendo, voltar para o mesmo problema. Deus deu um livramento, nós quer voltar de novo. Aquele cego que estava no caminho de Jericó, quando Jesus lá ia passando, aí de repente ele clama: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor cura ele, mas o Senhor Jesus disse: volta para a sua casa. Ele disse: não, Senhor, o Senhor não está indo para Jerusalém? Jesus: sim, então eu vou te acompanhar agora. Eu não quero voltar mais para o sofrimento, eu não quero voltar aonde tem a humilhação, onde eu fui humilhado, eu não quero voltar na situação do desemprego, eu não quero voltar. E de repente aquele cego acompanha Jesus, já não era mais cego. Volta errada foi aquela volta quando Ló ia saindo da cidade, que a mulher de Ló, ela começa a lembrar algo que largou para trás, e de repente ela vira. Quando ela vira uma estalta de sal. Ali era uma volta errada. Volta errada são as 2 tipos de volta. Volta errada, voltar errada, a mulher do sal que virou estalta de sal. A volta necessária é voltar no ponto que precisamos voltar. Voltar no ponto da derrota, aonde você toma decisões erradas, aonde você tomou uma decisão errada, mas você precisa voltar. Aí eu tomei uma decisão errada, eu tinha uma empresa naquele lugar, eu quebrei. Olha, eu fui assaltada numa rua, mas eu não gosto de passar naquela rua, porque eu fui assaltada, eu tenho trauma daquele lugar. Olha, eu sofri tanto numa cidade, mas eu não quero voltar. Você tem que entender que é Deus com você. A volta, você nunca voltará sozinho, sempre Ele está contigo. Não tema, vai rompendo em fé. Quantas pessoas desanimam? Voltar no ponto da tragédia é voltar onde falou mal de você, caluniou você, defamou você. Voltar a última volta ao lugar de tragédia. Olha, eu não quero voltar mais. A mesma coisa é voltar aonde você foi assaltado. Isso eu quero te dizer para você,
E se você não voltar, não elimina a rua. Olha, eu não vou voltar não, porque essa rua precisa acabar. A rua não vai acabar se você não... se eu não voltar, vai ficar do mesmo jeito. Então, você precisa entender: olha, Deus é comigo e eu vou. Eu estou, sou, e o Senhor é comigo. Eu vou caminhando, mas eu vou rompendo em fé, porque eu acredito, eu confio no Senhor. O problema, o pecado tem que ser tratado. Todo problema e todo pecado precisa ser tratado. Eu não vou voltar, mas eu tenho um problema para resolver, precisa tratar. Eu tenho tenho que tratar. Não é fugir, é tratar do problema, é resolver ele, é encarar ele. Deus quer isso com você, comigo, que nós não fugimos da realidade, da situação, nós encaramos, nós resolvemos. Nós disse: não quero resolver, eu vou resolver essa situação, eu não posso ficar desse jeito, eu preciso acreditar. O brasileiro, irmão, presta bem atenção, o brasileiro, vou falar conosco, né? Ama a palavra depois, não é assim? Depois eu falo, depois eu trato. Está vendo que os filhos estão precisando de uma palavra, diz: olha, depois eu vou falar com ele, depois eu vou falar com ela, depois eu vou falar com o funcionário, depois eu vou mudar isso, depois eu faço isso. Nunca deixa para depois, tem que resolver, amém? É problema, tem que resolver, não adianta não, viu, irmão? Problema, tempo, algo que precisa mudar, não adianta você deixar passar tempo, tem que resolver, amém? Então isso é romper em fé. Eu acredito, estou indo e eu acredito que eu vou vencer, amém? Vamos falar, eu quero falar, sabe de quem? De Jacó, amém? Quem conhece a história de Jacó, erga a mão. Toda a igreja, né, irmãos? Então por isso que eu trouxe algo que você conhece, amém? Jacó, todo mundo conhece, né? Jacó. Olha aqui para você ver, Deus era para ser chamado Deus de Abraão e Deus de Esaú, não era? Mas é Deus de Abraão e Deus de Jacó. Poderia ter sido assim: Deus de Abraão e Deus de Esaú, mas trocou isto por um prato de lentilha, amém, irmãos? Aí eu estou com fome, e aí, de repente ele troca ali aquilo que Deus deu para ele. Por isso Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó foi trocado por um prato de lentilha. A fé era muito pouca, amém? Jacó fugiu 20 anos por tomar decisão errada. 20 anos ele fugia. Tem pessoas que querem fugir do problema muito. Eu vou fugir, não adianta. Não adianta. Não vou passar naquela rua porque ali tem, eu não posso. Passa pelaquela rua, erga a sua cabeça. Se não deu certo, não deu, vai dar certo. Vou conseguir. Assume a responsabilidade. Vai rompendo em fé. É assim que Deus ama, amém? Quem crê nisso diz glória a Deus. Tem pessoas que ele diz: eu não vou passar naquela rua porque deu errado ali, amém? Deu errado. Eu fui. Pensei que eu ia caminhar por cima das águas, mas afundei. Pensei que ia dar certo, mas deu errado. Ergue a tua cabeça e volta ao ponto da derrota, porque a luta tua não é contra a derrota, a luta tua é com Deus, amém? Só do patrão Jacó, o patrão de Jacó mudou o salário dele 10 vezes. Imagina que tanto que sofreu Jacó por tomar decisão errada. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. 10 vezes. Sofreu tanto, fugia 20 anos. Jacó viveu, sofreu também o que? Uma tragédia de ouvir que o filho dele mais novo tinha morrido. Não, mas o filho de Jacó não morreu, era José no Egito.
É sim, mas a Bíblia disse que Jacó chorou e desceu até a sepultura. Ele sofreu como tinha perdido o filho dele aquele dia. Ele chorou tanto que os filhos dele disseram: olha para ele. Ele falou: não, deixa eu descer até a sepultura do meu filho. E Jacó chorou, como o filho tinha morrido. Não tinha morrido, mas para Jacó tinha morrido. Ele passou a dor, ele sofreu, ele passou luta. Sabe o que acontece? Porque o filho tinha morrido. Não tinha morrido, mas ele recebeu dentro dele que o filho tinha morrido. Sabe o que ele fez? Teve que voltar atrás. Jacó, ele muda o nome lá no Vale de Jaboque, né? Ele fez o que? Um juramento com seu próprio filho: não deixe o meu corpo aqui, transporta o meu corpo daqui quando eu morrer. Antes de morrer, o que ele fez? Transporta o meu corpo daqui. O que estava acontecendo com Jacó? Precisava voltar lá atrás. Precisava ele voltar lá. Ah, eu fiz isso lá atrás. Por que a minha fé fica desse jeito? Por que eu não consigo? Eu maltratei alguém. Não, eu preciso pedir perdão. Eu preciso voltar lá atrás para a minha vida mudar, para os meus caminhos. Eu preciso romper em fé. Eu preciso chegar. Quem crê nisso diz glória a Deus. Pegou a mão deles e fez juramento do seu corpo que precisava voltar. Olha no livro de Gênesis, abra aí, Gênesis 31 e o versículo 3, está dizendo assim. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 31, 3. Olha olha para você ver. Voltar ao ponto da derrota. Muitas vezes não é aquilo que a gente quer, mas nós precisamos voltar. Amém? Gênesis 31, versículo 3 está dizendo: e disse-lhe o Senhor a Jacó: torna a terra do teu pai e a tua parentela, e eu serei contigo. O que Deus está dizendo? Pode voltar, que eu serei contigo. Aí eu sou crente, mas olha, eu não consigo. Tem um momento, você pode ter certeza. Talvez não precise nem de você falar. Se você analisar, teve lugar que você foi torturado, sofrido, caluniado. Todos nós passamos por isso. Calúnia, pedrada, sofrimento. Algo que você diz assim: esse lugar aqui, ó, foi um lugar muito triste para mim. Foi um lugar muito triste, mas o Senhor, ele manda para Jacó, está dizendo: você precisa voltar. Sabe o que o Senhor falou para Jacó? Jacó, você precisa voltar à casa do teu irmão. Ele estava fugindo do irmão 20 anos. Olha o Gênesis agora, o 32, abre aí 32, outro capítulo, 32 de Gênesis, versículo 1. Está dizendo: e foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram o anjo de Deus. Jacó encontrou o que? Um anjo de Deus. O capítulo 2. E Jacó disse: quanto vi, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaí. Manaí. Sabe o que significa Manaí? Você já viu filho de nomes, né? De filhos. É benção, viu, irmão? Quantas pessoas só querem ouvir nome? Benção. Milagres. Benção aqui. Olha, recebi, não é mesmo? Benção, Manaí, né? Deus chamou o nome daquele lugar Manaí. Disse-lhe mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste. O 9, viu, irmão? Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te a ir bem. Menor, o 10, menor sou, e que todos os benefícios, e que todas as fidelidades que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão. Agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão. Olha o que ele pede.
e da mão de Esaú, porque temo para que porventura não venha me ferir, né? A mãe e com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ao 3: e passou ali aquela noite, e tomou e veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Olha o presente que ele manda por mão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, as camelas que dava leite, com suas crias, os camelinhos. Olha aqui que ele era bom para presentear. Tem pessoas que ele quer, olha, eu preciso fazer isso, mas eu preciso presentear. Eu maltratei tanto essa pessoa, eu vou mandar um presente para ela, ela vai ficar bem porque eu maltratei ela, agora eu dou um presente, passou. E ali ele já estava preparando um presente para entregar para o seu irmão, né? Com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos, e deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante da minha face, pode espaço entre rebanho e rebanho. Olha o que ele faz, ele manda o que? O texto diz aí, nesse mesmo texto, nesse capítulo, que ele tinha 10 filhos, 10 filhos passou. Aí ele diz assim: manda os filhos. Ele mandou os filhos, quer dizer, se os filhos morrer, problema deles, o servo pode ir. Aí manda o rebanho. O 17 diz: e ordenou a primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem é este? Para onde vai? De quem são estes diante da tua face? Ao 18: então dirá: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também o segundo e o terceiro, e todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falarei a Esaú, quando achaste. Pode falar essa mesma palavra. Vocês ouviram como é que tem que falar? Leva esse rebanho, isso aqui é presente de Jacó, está mandando para seu irmão. Ele estava tentando agradar, mas não foi Deus que mandou. Quantas pessoas Deus manda, ele ia a um lugar, ele não vai. Ah, porque eu não gosto daquele lugar, eu não me sinto bem. Tem pessoas, olha que lá eu não agrado. Eu já passei por muitas humilhações naquele lugar. É um lugar que eu não agrado daquele lugar. Como que eu vou fazer? Aí de repente, não, é melhor eu mandar um brinde, eu mandar uma mensagem. O brinde hoje é mensagem, né? Oi, tudo bem? Deus é contigo. Manda um coraçãozinho, amo você. Mas não vai, a mensagem chega primeiro. Deus está mandando o quê? Romper sempre em fé. Mesmo que é lugar que você não agrada, mesmo que é a situação que você está passando, mas você precisa sempre acreditar que Deus é contigo. Amém? Manaí, o anjo de Deus, né? Manaí. Aí ele disse: esse lugar chamar Manaí, o anjo de Deus. Tem pessoas que querem só Manaí, bênçãos, vitórias e milagre, não é? Benção para cá, olha, eu preciso de uma vitória, eu preciso de um milagre. Mas tem momento que o Senhor diz: olha, pega, sai da tua casa, da tua parentela, larga tudo que você tem e vai aonde que eu te mandei. É lá que eu quero te abençoar, é lá que eu quero te honrar, é lá que eu preciso abençoar. Amém? Mas o medo, a fé, duvida. Aí de repente diz: eu não vou não.
Jacó tem medo de enfrentar o seu irmão, mas Deus mandou voltar. É para voltar. E se Deus mandar, tem que voltar. Se Deus te mandou, você precisa voltar. Você precisa voltar, você precisa acreditar. Amém? No ponto da derrota é só você e quem? O vizinho? O amigo? Você e Deus. Para voltar lá onde você caiu, é só você e Deus. Voltar lá onde você foi caluniado, foi perseguido, onde você perdeu aquilo que até algo parte de você. Mas eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Foi lá que caiu, é lá que eu preciso voltar. A luta de Jacó não era com o homem, era com quem? Com Deus. Jacó estava com medo do homem. Muitas vezes nós estamos com medo do homem, não vai porque tem medo do homem, mas a luta não é com o homem, é com Deus, viu, irmão? A luta tua não é com o homem, a luta tua é com Deus. Você precisa caminhar sempre, acreditar, a luta tua é com Deus. Amém? Explica uma coisa: como um homem luta com Deus e vence? O texto está dizendo que de repente ele viu um homem, ele grudou o homem, e de repente pancada a noite inteira. De repente, quando começou a vencer, amanhecer, aí de repente o homem largou ele e diz o quê? O seu nome não chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com o homem, lutou com Deus e venceu. Mostra quem luta com Deus e vence. Quem vence a luta com Deus? Ele diz assim: eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O texto está dizendo que ele lutou com Deus e venceu. Porque você lutou com Deus e venceu. Explica isso. Como que luta com Deus, presbítero Jonas, e vence a noite inteira? Não, vou mudar seu nome. Seu nome agora vai chamar Israel, não Jacó mais. Porque você lutou com o homem, lutou com Deus e venceu. Sabe por quê? Que quando luta com Deus vence? É só na fé. A fé de Jacó não acabou. Quando ele grudou o homem, que era Deus, que era o anjo falou para ele: solta. Ele disse: eu não vou soltar. Pode soltar, não solto. O anjo pegou a espada e foi na disjuntora da coxa dele e começou a desossar. E de repente diz: eu quero ver o lugar que vai doer mais. Jacó diz: a minha fé é tão grande que eu não vou te soltar. Hoje o meu nome tem que mudar. Aí de repente ele solta. Ele disse: não, eu tenho fé, mas está sentindo dor, mas a minha fé é mais. Ele está dizendo: é melhor eu perder uma perna do que perder a bênção. É melhor perder um olho do que perder a salvação. É melhor perder algo do meu corpo do que perder a salvação. Jacó estava dizendo: a minha fé é grande, a minha fé é grande. Venceu na fé. Perder com Deus é ganhar, irmão. Deus falou: se você lutar e ter fé, mesmo que você perde, você ganha. A salvação talvez você pode perder a amizade de igreja, perder amigos. Quando você vai para a igreja, muitas pessoas afastam. Quando você começa a buscar Deus, quando você começa a ter uma luta com Deus, a luta dia a dia, aquela luta triste, travada, muitas vezes a espada machuca, muitas vezes a chicotada. Ele estava dizendo: por causa do meu nome será escandalizado, por causa do meu nome será escandalizado, por causa de anunciar o meu nome. Ele estava dizendo por causa do nome dele, e muitas vezes tem perdido por estar na casa do Senhor. Olha, eu já perdi tanta amizade, eu já perdi tanto, mas eu quero te dizer para você esta noite: perder é ganhar com Deus.
Se você perder a batalha, é ganhar. Você pode lutar com a fé, procurar o médico, a medicina, e de repente os médicos estão dizendo: não tem cura não, essa enfermidade é mortal. Aí de repente, mas a tua fé, você dizer: Senhor, os últimos minutos eu cheguei aqui, o médico falou que não tem. Aí ele está dizendo: perdeu tempo, ganhou. Perder com tempo, perder o tempo teu com Deus é ganhar. Perder o seu tempo orando é ganhar. Perder o teu tempo acreditando, ganhar. Quem perde tempo com Deus, ganha. É isso que ele estava falando. Venceu, Jacó. Venceu. A tua fé venceu. Então nós precisamos entender: não tem um milagre na Bíblia relatado que Deus falou assim, Jesus falou: ó, eu te curei. Ele falou o quê? A tua fé te salvou. Teve vezes que ele diz assim: nem Israel tem tanta fé igual eles. O seu criado está curado, a sua filha está curada. Ele disse o quê? Lembra nesse versículo que nós lemos aqui? Quando Jesus, ele fica, que manda o recado para ele que Lázaro estava doente, ele ficou, né? E quando ele chegou na aldeia, ele viu aquela multidão de judeus. Os discípulos, ele diz assim: a Marta veio encontrar com ele, foi ou não foi? A Marta veio encontrar. A Marta fala com ele: se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Sabe o que ele procurou? Cadê a Maria? Ele procurou da Maria. Jesus procurou da Maria, ele disse: está em casa. Sabe por que a Maria não estava igual Marta ali? Porque a Maria, a fé dela era diferente. Ela estava orando, era o que? No olho da fé: eu acredito ainda que o Senhor é Senhor na minha vida. Eu acredito, igual Abacuque, eu canto, mesmo que a terra não produza, Ele é o meu Deus. Mesmo que as águas secam, Ele é o meu Deus. Mesmo que a medicina diz que não tem mais jeito, entrou a calamidade, entrou a destruição, eu acredito que Ele pode mudar, porque eu creio no meu Senhor. É assim que Deus quer. Fé. Precisamos romper cada dia e um foco em uma só fé. Amém? A moeda do céu é fé, que ela é liberada. É fé. Ele disse: pela tua fé alcançou. Ele falou para Pedro: Pedro, que homem de pouca fé, né? Por que está com tanta fé? E de repente a fé auxilia. Aquele desespero, bate aquele desespero. Quando Jesus foi pego, aos discípulos, fez o quê? Correram. Até João correu, mas de repente João voltou. João disse: a minha fé não pode falhar, eu acredito. Está lá na Golgota, Jesus sendo crucificado, e ele está lá. Aí Jesus olhou para ele e disse: discípulo, eis aí a tua mãe. Aí ele virou para ela: mulher, eis aí o teu filho. Ele falou para Maria: mulher, eu estou indo, mas estou deixando um filho para você no meu lugar. Ele vai cuidar de você, ele vai zelar de você. Olha, e vai ser contemplado lá no céu ainda. Vai ser contemplado assim. Aí a Bíblia disse que ele inclinou e entregou o Espírito. Amém? Fé move montanha. Fica sobre os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesse momento você abraça seu corpo e você vai pedir nesse momento que Deus aumenta a sua fé. Pede uma fé para Ele verdadeira, não uma fé duvidosa. Fala: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem hora que eu quero ter fé, mas de repente vem um vendaval, eu assusto.
Fala para Ele que você assusta, que você tem medo. Eu não sei o que você tem passado. Fala: Senhor, a minha fé precisa passar. Você tem que olhar assim numa parede, a parede está fechada, pelo olho da minha fé eu vou passar isso aí. A minha vida, eu estou desempregado, pelo olho da minha fé eu já fui abençoado. Eu estou passando por uma situação difícil na minha empresa, pelo olho da minha fé as portas já foi abertas. Aquilo que estava dando errado, pelo olho da minha fé eu acredito, já deu certo, já deu certo. Eu preciso crer, eu preciso crer. Vamos orar, vamos falar com Deus, igreja. Fecha seus olhos, com os braços cruzados, abraçando o seu corpo, como você está abraçando Jesus. Fala para Ele: Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, eu te amo, Tu és maravilhoso. Fala para Ele que você não sabe andar sem Ele, você não sabe caminhar sem Ele, você não sabe respirar sem Ele. Fala para Ele que Ele é o respiro, é o ar vivo, que Ele é tudo na tua vida. Entrega a tua vida, a tua alma ao Senhor agora. Pede para Ele curar a ferida, pede para Ele curar aquela ferida, a ferida da tristeza, do vazio, daquilo que você sente desprezado por alguém. Pede a Ele hoje, pede a Ele para Ele te entregar hoje uma fé abençoada. Fala: Senhor, renova a minha fé hoje. Fala: Senhor, renova a minha fé hoje. Fala: Senhor, hoje nesta campanha Romper em Fé, eu quero sair daqui hoje com a minha fé renovada. Eu quero sair daqui hoje abençoado. Eu quero sair daqui hoje que o poder do Senhor sobre a minha vida, eu creio que a minha fé vai ser diferente agora. Vai clamando o Senhor, vai clamando o Senhor, vai pedindo. Clama o Senhor agora, clama o Senhor, clama o Senhor agora. Querido Deus e nosso Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Está aqui perante, meu Deus, homem, mulher, jovem, criança, pessoas, meu Deus, que acreditam que vai vencer, que vai chegar. Pessoas, meu Deus, que muitas vezes fez igual Jó, sentiu como uma árvore cortada, sentiu como uma árvore cortada, mas disse: Senhor, eu acredito que ainda vou brotar e produzir fruto. Mesmo que eu ouvi uma palavra de derrota, mas eu acredito que vai dar certo. Mesmo que eu ouvi um não, mas eu acredito que vai. Lembra daquela mulher cananeia? Ela estava preparada quando o Senhor falou para ela: não, eu não posso dividir a palavra com o gentio, não. Mas ela diz assim: o gentio alimenta das migalhas que cai, algo que sobra serve para mim. Ela estava dizendo: um pouquinho que sobrar serve para mim. Naquele momento ela começa a clamar o Senhor, porque a fé dela estava ali depositada no Senhor. Ela estava com a fé depositada. Ela saiu da sua casa com a fé, crendo que a filha dela era curada, porque o Senhor tinha algo para ela. Eu quero te dizer que Deus tem algo para você. Senhor Jesus tem algo para você. Pode acreditar, pode confiar. Ah, estava difícil, acredita. Olha, eu não sei se eu vou conseguir. Hoje você já conseguiu. Você já conseguiu. Ah, tinha algo cadeado, trancado na minha vida. Eu acredito que os cadeados já caiu por terra. Pela tua fé, pela minha fé, você já alcançou a misericórdia de Deus. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai falando com Deus. Entre aqui comigo no meu quarto, se assente aqui e vamos conversar. Ando muito preocupado em saber a vida que estás levando. Fala com Ele, começa nesse momento a derramar o teu poder. Fala: Senhor, derrama o teu poder sobre a minha vida. Pede para Ele, fala: Senhor, eu preciso de um encontro com o Senhor, eu preciso de um renovo. Senhor, eu preciso tirar essa dúvida, eu preciso tirar isso de mim, eu quero ser diferente. Senhor, eu preciso vencer, eu acredito. Fala com Ele, fala: Senhor, eu estou tendo fé. Muitas vezes, fala com Ele, muitas vezes você tem passado luta,
luta, dificuldade. Muitas vezes você olha aquilo que você entregou para Deus, orou, pediu para Deus mudar os filhos, a vida financeira, a saúde, mas algo não aconteceu. Começa agora neste momento, crê somente. Ele disse: crê somente, só crê, alcançará a misericórdia de Deus. Crê, confia, acredita nele, que Ele tudo fará na sua vida. Pede a Ele. Agora erga as suas mãos para cima e fala: Senhor Jesus,